Boa noite a todos. Fui convidado pelo condomínio para prestar informações a respeito do item 2 desse edital, que seria a apresentação e explicação sobre a viabilidade de instalação de carregadores de veículos elétricos ou híbridos plug-in nas vagas privativas das unidades. Meu nome é Marco Oliveira, sou da empresa IEP Brasília, Inspeção Elétrica Predial. Bom, inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre uma metodologia para a implantação do SAV. SAV é a abreviatura de Sistema de Alimentação para Veículos Elétricos, utilizado conforme a norma NBR 17019. Essa metodologia ela foi desenvolvida pela empresa MMR Eletromobilidade. Quem tiver interesse pode clicar aqui nesse QR Code, que será direcionado para o Instagram, e lá vocês terão muito mais informações a respeito de como é essa metodologia e a implantação. Essa metodologia ela consiste de várias etapas. O que significa, então, a palavra MAPIC, que é uma abreviatura? A primeira etapa que a gente inicia é medir. Medir o quê? Coletar dados através de um analisador de energia para verificar se existe demanda disponível para a implantação desse sistema. Feito essa medição, que é realizada durante 7 dias, 24 horas, pegando dias normais e final de semana, nós partimos para a segunda etapa, que é analisar. Pegamos os dados, fazemos uma análise, fazemos cálculos e determinamos se é possível a instalação ou se não é possível. Se for possível, quantos veículos poderiam ser carregados no mesmo momento e com que potência seria essa recarga. A etapa seguinte trata da parte do projeto. Baseado nos dados, então, da análise, é feito o projeto técnico baseado nas normas normais da BNT, a 5419, a norma 17019 e a norma 61851, com algumas outras normas complementares. Na etapa seguinte, a gente parte então para a instalação. Executar a infraestrutura com segurança e responsabilidade conforme foi projetado e indicado pelo projetista. Feito toda a instalação e tudo já pronto para ser utilizado, a etapa seguinte é o comissionamento. No comissionamento, nós vamos validar todo o sistema do SAV. E vai ser gerado, então, um relatório final para o condomínio, para indicar que aquele sistema ele está apto a funcionar. Então, essa metodologia é uma metodologia, como comentei, desenvolvida pela MMR Eletromobilidade, que tem a patente desse formato, né, de implantação, e é essa que será adotada por nós para a implantação do sistema. Vou agora comentar com vocês a respeito da infraestrutura da edificação. Provavelmente poucas pessoas devem conhecer essa parte elétrica por ser uma parte técnica muito específica, né? Então eu vou aqui em pequenas pinceladas tentar explicar como é que é feita essa alimentação para o condomínio. Inicialmente nós temos aqui na área externa do condomínio, na rua, o que a gente chama de subestação aérea. Nada mais é do que um transformador. Esse transformador é o transformador que vai alimentar, então, toda a edificação. Essa alimentação, ela entra numa sala elétrica, que o pessoal denomina antigamente como SEB, apesar de hoje ser Neoenergia, mas é um nome que ficou culturalmente gravado, e ela entra no bloco C. Através do bloco C, ela vai ser distribuída para o bloco A e para o bloco B. No bloco C, ela vai alimentar os apartamentos e vai alimentar a área comum do bloco C. Além de fornecer, como comentei, toda a energia para o bloco A e para o bloco B. Da mesma forma, no bloco A, ele vai alimentar os apartamentos e vai alimentar a área comum. Igualmente, no bloco B,
os apartamentos e a área comum. Então, essa aqui é uma infraestrutura básica de como é que é feita a distribuição de energia dentro dessa edificação. Bom, agora eu vou comentar um pouquinho sobre a infraestrutura elétrica de distribuição. E vamos ter como exemplo o bloco C. Por que o bloco C? Porque nós tivemos recentemente fazendo um estudo específico no bloco C devido a desarmes constante do disjuntor que alimenta algumas unidades. Nesse caso, seria esse disjuntor aqui. Ó. Então, no bloco C, ele vai alimentar, como comentei, alguns disjuntores. Tá? Aqui, no caso, esses 3 primeiros disjuntores, eles são dos apartamentos. Então, em média, eu vou ter aqui 32 apartamentos alimentados por cada disjuntor desse aqui. Então, é importante saber disso, porque não existe uma alimentação comum para todos os apartamentos. Existe uma subdivisão de disjuntores. E um outro disjuntor que vai alimentar a área comum. O que seria essa área comum? A área comum são elevadores, iluminação externa, as bombas de água, ou seja, tudo que não faz parte do apartamento, as transformação, é alimentado por esse disjuntor da área comum. Então, num estudo que nós tínhamos feito para fazer essa análise do comportamento, por que estava desarmando constantemente esse disjuntor, a seguir vocês vão ver a motivação, esse disjuntor, ele alimenta, então, o 6º andar. Então, no 6º andar, eu tenho um PMC2. O que é isso? É um painel de medição C2. Ele fica no 6º andar, existe uma sala. É esse quadro que vocês estão vendo aqui. Então, nós podemos ver que nós temos 3 barramentos de fase e existem várias conexões ao lado. E aqui são os fusíveis de proteção. Tá? Então, várias interligações aqui, ó, que seriam os apartamentos. Cada ponto desse aqui vai ter, então, um medidor de energia. Ou seja, cada apartamento tem o seu medidor de energia. E nesse caso aqui do bloco C, o que acontece? Eu tenho 16 apartamentos que são monofásicos e 16 apartamentos que são bifásicos. Então, eu tenho um total aqui de 32 apartamentos. Os apartamentos que são monofásicos, o disjuntor dele é de 50 amperes, ou seja, aqui na saída, aqui no relógio, aqui no medidor de energia, eu tenho um disjuntor, que no caso aqui pode ser monofásico, uma única fase, ou bifásico, ou seja, 2 fases. Se ele for bifásico, a corrente dele vai ser 30 amperes. Isso significa que eu tenho 30 amperes em cada fase. Ou seja, esses apartamentos que estão aqui citados, ele teria uma capacidade de corrente de até 60 amperes, 30 em cada fase. Então, essa é a configuração para esse disjuntor. Os demais disjuntores, esse e esse, também vão ter um quadro desse específico de medição e também a derivação para os medidores de energia. Nesse estudo que nós fizemos, eu vou mostrar aqui agora para vocês a curva de carga que foi levantada. E por que isso estava acontecendo? Então, aqui nós temos ao lado um gráfico. Esse gráfico ele mostra o período de monitoramento da corrente elétrica. Esse disjuntor que eu citei anteriormente, ele é um disjuntor de 80 amperes. Essa é a capacidade dele, 80 amperes. O que a gente observa aqui? Nós traçamos aqui uma reta de 80 amperes, tá? E observamos que durante alguns períodos da medição, essa corrente atingiu os 80 amperes e até ultrapassou os 80 amperes. Isso significa que esse quadro ele já está sem capacidade de nenhuma carga a mais ser instalada, porque se eu instalar qualquer carga a mais, eu vou ter um risco de ter um desarme por sobrecarga. Esse momento aqui, que foi o momento mais crítico, a gente pode observar que ele atingiu aqui, ó, no dia 4/6, quando foi feito esse monitoramento, 86 amperes, ou seja, 6,53 acima do valor permitido. Ou seja, colocando em risco o sistema de proteção e provavelmente, se esse tempo se alastrasse por um período maior, esse fusível aqui ele iria queimar por sobrecarga. Aqui nós temos o período de medição, que foi do dia 6 ao dia 10
do 6, quando foi feito esse monitoramento. Então, isso nos indica que, nesse caso aqui do 6º andar, eu não poderia instalar nenhuma estação de recarga individual no apartamento. Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu teria uma sobrecarga e essa sobrecarga acabaria fazendo com que queimasse esse fusível ou desarmasse aquele disjuntor anterior do slide que eu apresentei para vocês. Bom, então qual que é a nossa sugestão nesse caso? Como eu não tenho essa capacidade de fornecer energia direto do apartamento por diversos motivos, além de eu não ter essa capacidade, apesar de nós não termos feito um estudo de análise de demanda de carga para verificar essa disponibilidade. Mas ali já mostrou um retrato que nós estamos bem, assim, sem capacidade, como exemplo desse do bloco C. Por quê? Porque uma estação de recarga, normalmente, ela tem uma capacidade de 7 kW. 7 kW é aproximadamente 32 amperes. 32 amperes, vocês lembram que eu mostrei também no slide anterior, que as unidades com um apartamento monofásico eram de 50 amperes. Então, se eu for carregar um veículo nessa unidade, e se nesse momento eu ligar um chuveiro, que deve puxar na faixa de 20, 25 amperes, provavelmente eu vou desarmar o disjuntor desse apartamento, além de poder desarmar o disjuntor da prumada inteira, que são aqueles 32 apartamentos citados. Então, eu não tenho, de fato, essa capacidade para fazer essa alimentação. Seria muito arriscado ter essas sobrecargas no sistema. Além disso, eu não tenho esses medidores, eles estão espalhados nos andares. Por exemplo, esse do 6º andar. Eu teria que descer toda a parte de infraestrutura de cabo do 6º andar até a vaga de garagem. É um percurso relativamente grande e eu não tenho espaço para isso. Então aqui, qual que seria a nossa sugestão? Seria nós fazermos uma instalação de uso coletivo, né? Então eu teria uma estação de recarga aqui para o bloco C, uma estação de recarga para o bloco A e uma estação de recarga para o bloco B. Pela nossa experiência, nós já temos feito algumas implantações aqui em Águas Claras e, por exemplo, prédios com mais de 2 anos que nós começamos a fazer a instalação, até hoje tem 10 veículos, né? Uma recarga de um veículo elétrico, 100% elétrico, ele demora algo em torno de 8 horas. Se eu considerar 2 recargas por dia, numa semana eu poderia ter 14 recargas, isso em cada bloco. Então, essa seria uma sugestão, uma forma de poder viabilizar essa instalação para vocês. Claro que para a gente realizar toda essa instalação, mesmo coletiva, nós temos que utilizar aquela metodologia que eu comentei anteriormente. Então, no próximo slide, eu coloco aqui, aplicar a metodologia MAPIC para análise dos disjuntores das áreas comuns dos blocos A, B e C. Então, em princípio, a gente está imaginando que exista uma sobra nesse disjuntor da área comum. Mas a gente tem que fazer toda essa análise para certificar se isso realmente é real, que se eu tenho essa disponibilidade. Óbvio que se eu não tiver ou tiver próximo disso, eu tenho algumas formas técnicas de resolver e fazer esse controle de tal forma que eu não desarme esse disjuntor da área comum, o que a gente chama de controle dinâmico do sistema. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Agora fico à disposição sobre algumas perguntas ou dúvidas que possam ter os moradores, né? E é isso, pessoal. Obrigado. Até mais.